Gente, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O que vocês acharam aí? Nós estamos falando aí do responsável justamente pelo combate à corrupção dentro da Caixa Econômica Federal. E foi enquadrado justamente essa tipificação de suicídio pelo fato dele ter sido encontrado já morto. Como é que vocês analisam isso, visto toda aquela repercussão que a gente teve há pouquíssimas semanas do caso do ex-presidente Pedro Guimarães? Guga. Não só corrupção, né? Ele também lidava com a denúncia de assédio. A denúncia de assédio sexual também era tratada pela área em que ele estava vinculado. E aí isso tudo, claro, cria aquela suspeição. Será que o suicídio dele, de alguma maneira, está conectado ao fato ou dele ter sido um dos que trabalhava diretamente com Pedro Guimarães, presidente afastado da Caixa por denúncias de assédio? Ou será que era porque ele estava em um desses setores que acabou, de certa maneira, com a reputação abalada, manchada? Inclusive ontem a Caixa anunciou que faria mudanças, fez várias mudanças, trocou inúmeros diretores. O Vini me avisou aqui no ponto, acho que é importante essa informação. Até março desse ano, ele trabalhava diretamente com o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele era assessor direto do Pedro Guimarães. Ele era uma das pessoas que tinha maior contato com Pedro Guimarães. Por isso que fica a suspeição, fora ele ter atuado na área onde se recebiam as denúncias, inclusive denúncia de assédio, que foi uma área muito criticada, né, nas últimas semanas por não ter atuado da maneira como deveria. Inclusive ontem a Caixa Econômica anunciou que mudaria, né, alguns gestores e que mudaria também essa área que é a corregedoria, né, que apura essas denúncias, não estaria mais vinculada desde ontem à presidência da Caixa. Era vinculada à presidência, agora vai ser vinculada ao Conselho da Caixa. Portanto, dá mais independência, torna mais independente do presidente e dos diretores da Caixa a corregedoria. E talvez essa falta de independência tenha sido o que prejudicou os trabalhos quando houve, né, uma série de denúncias, porque essas denúncias são antigas, contra o Pedro Guimarães, denúncias que não foram apuradas da maneira como deveria. E como, essa pessoa trabalhava nessa área e era um dos assessores diretos do Pedro Guimarães, claro, deve-se apurar a razão, enfim, desse suicídio, e se foi de fato um suicídio. A princípio parece que foi. Paulinho, de volta aqui ao nosso Morning Show. Paulo Figueiredo já conectado. Tudo bem, Paulinho? O Guga Noblar sentiu muito a sua falta, foi visível. Mas eu queria falar sério aqui contigo, porque eu quero entender um pouco se existe na sua avaliação algum tipo de correlação dos fatos que aconteceram na Caixa Econômica com esse suicídio. Bom dia, Paulo, bom dia a todos meus amigos. Senti falta do Guga também, mas o Felipe me substituiu muito bem aqui, foi tudo maravilha. Estou de volta, falando de uma notícia triste. Eu só fico abismado com a criatividade, né? Com a criatividade, porque todas as notícias têm que ter uma ótica de alguma forma de conexão com o Bolsonaro. Todas as notícias. Então você tem 14 mil suicídios, mais ou menos, no Brasil por ano, e aí acontece um suicídio, e aí porque o sujeito trabalhava com o Pedro Guimarães, isso já transforma, nas palavras do Guga, em uma suspeita de que essa tenha sido a motivação para o suicídio. E, de novo, literatura sobre psicologia. A maioria dos suicídios acontecem por outras razões de problemas de depressão. Problemas de depressão é um problema bastante sério, bipolaridade, outros transtornos. Normalmente, suicídios são causados por transtornos psicológicos. Claro, as condições da vida podem contribuir, mas nós não sabemos nada a respeito das condições da vida desse sujeito. Não sabemos se ele estava com um problema financeiro, que impacta bastante, não sabemos se ele estava com um problema familiar, não sabemos se ele estava com um problema de drogas, ou qualquer coisa que seja. Sabe o que a gente sabe sobre esse assunto, sobre a vida pessoal do sujeito? Nada. E a polícia deve saber, a polícia deve investigar, mas nós, no dia do suicídio, no dia seguinte, no dia em que é encontrado o corpo, resolvemos fazer ilação sobre um suicídio e tentar politizar esse assunto. Eu acho uma coisa assim, desumano.
É desumano. Politizar um cadáver vítima de suicídio com base em absolutamente nada, Paulo. Não há nada, nós não sabemos nada. Eu fico olhando esse assunto e claro, a vida de comentarista de jornal, né, nós temos que comentar as notícias que acontecem. Mas quando chega uma notícia dessa, onde a gente não tem absolutamente nenhuma informação e a ótica que a imprensa procura apresentar é imediatamente a da ligação dele com o Pedro Guimarães, que de fato nem as investigações sobre o Pedro Guimarães ainda foram concluídas, para nós sabermos de fato o que ele fazia, se esse assédio acontecia ou se não acontecia, e colocar isso sob uma ótica política, repito, é algo absolutamente desumano e eu não vou fazer isso. Vocês me desculpem, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa. Você acabou de fazer. Muito bem. Acabou de fazer. Como é que você pode ser... Faz Guga, isso? Como é que você... Não, você aí, que aí fez... É um problema, não, é você que... Olha, eu não estou colocando nada. Eu estou falando o que a polícia está fazendo. A polícia está investigando o suicídio. E qual que é... O que chama a atenção da imprensa, de qualquer pessoa com mínimo de discernimento lógico? Se ele se matou, a pessoa que está envolvida nesse caso do assédio, é óbvio que levanta essa dúvida da polícia. E claro, qualquer jornalista com o mínimo de experiência e com o mínimo de vontade de investigar e de atuar também fica, olha, chama a atenção. Ninguém está imputando nada. Vai ser feita uma investigação. A investigação vai ser feita por isso. O que chama a atenção da mídia, o que eu estou comentando é o que chama a atenção da mídia. O motivo da polícia querer fazer uma investigação é que ele está conectado diretamente a uma história de um escândalo. Isso é informar as pessoas. O que o Paulo fez, sim, é tentar politizar, como se quem está querendo informar quisesse atacar o Bolsonaro. Ninguém atacou o Bolsonaro. Isso é trazer a informação. Ele sim está politizando, porque é um passador de pano. Paulo, em seguida eu quero ouvir as Zoe sobre esse caso. Por favor, só para fechar, Paulo, vamos lá. Bom, news flash pro Guga, breaking news, notícia importante do dia. Sabe por que a polícia está investigando? Porque a polícia investiga pessoas que morrem, todas. Pois é, e foi o que eu relatei, meu amigo. Isso é normal. Pois a polícia obrigado. não está investigando por causa do Pedro Guimarães, por causa da ligação, como você disse, não. Só para você saber, a polícia está investigando como investiga. E, infelizmente, 92% dos homicídios no Brasil, sequer a conclusão, sequer o autor é descoberto. Então nós temos um problema em investigação policial, mas ela investiga sempre, todas as mortes, faz parte do trabalho da polícia. Agora, eu dizer que eu não sei absolutamente nada sobre o assunto e que por isso vou me recusar a politizar, dizer que isso é politizar, aí tem que ter batido a cabeça antes de entrar no ar, alguma coisa do tipo, porque muito bem. É uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista lógico. Zoe, por favor. Eu acho muito errado ficar especulando sobre como a pessoa já está morta, né? Primeiro por aí, a gente não tem como ouvir o que de fato aconteceu. A polícia está investigando, é papel da polícia investigar. Agora, como comentarista, acho muito errado, sem nenhuma prova ainda, sem nenhuma investigação. Aconteceu ontem, o fato ontem à noite. Então a polícia mal começou a investigar o caso, acabou de começar, vir aqui e começar a especular, levantar, né, hipóteses. É muito complicado porque a pessoa já não está aqui, a pessoa está morta. Cabe à polícia agora investigar, ver se de fato tinha alguma ligação. Se não, porque como o Paulo Figueiredo falou, a pessoa tem vida pessoal também, você não sabe se tinha algum problema em casa, um problema com a filha, com a mulher, né? As pessoas têm vida fora do seu trabalho. Então é muito leviano chegar aqui e dar a entender ou insinuar que foi pelo caso do Guimarães. Pode ter sido? Pode. Agora, cabe à polícia. Cabe à polícia. E eu, como comentarista, atualmente eu tenho muita responsabilidade depois do último fato que aconteceu, que eu fiquei só lendo jornaleco aí da velha imprensa e aí depois tive que me retratar aqui, porque espalharam um monte de mentiras a respeito da cesárea da menina, a respeito da relação que ela tinha com o menino, que depois ficamos sabendo que era relação consensual. E a imprensa, ela excluiu tudo isso, começou a espalhar fake news, e eu lendo o seu jornaleco, deu no que deu, eu tive que vir aqui publicamente me retratar. Então, como uma comentarista séria, eu vou esperar a polícia investigar, chegar às suas conclusões, e depois aqui a gente debate sobre isso. Antes disso, eu não vou ficar aqui comentando sobre a morte dessa pessoa. Só um detalhe, de onde você tirou que foi uma relação consensual da criança? Bom, os pais sabiam. De onde você tirou que foi uma relação consensual? Sabiam. Isso é fake news. Os pais sabiam. Isso não é fake news. Os pais sabiam. A imprensa deu a entender. A imprensa em nenhum momento falou
falou a idade do menino. A imprensa deu a entender que era um homem. Está sendo investigado uma criança e um adulto. Isso é A gente vai girar o assunto aqui no Morning Show. Quando nós tivermos maiores informações a respeito dessa morte dentro da sede da Caixa Econômica Federal, a gente traz aqui para vocês.